dois somos um naipe de orquestra, raios de sol pela fresta, nas partituras do amor. Surgiu no brilho dos instrumentos, feito uma sombra, um lamento, um contratempo da dor. Jamais acordalado o destino fez nosso amor peregrino, vagando em acordes vãos. E a paz é na perfeita harmonia, até que chegou o dia da gente fora do tom. Quando o amor desafina, as notas que predominam, saudade e desilusão. Mas se o maestro é de fato, põe na pauta um pizzicato, resolve a situação. O que eu desejo afinal é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal. O que eu desejo afinal é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal. Nós dois somos um naipe de orquestra, raios de sol pela fresta, nas partituras do amor. Surgiu no brilho dos instrumentos, feito uma sombra, um lamento, um contratempo da dor, da dor. Jamais acordalado o destino fez nosso amor peregrino, vagando em acordes vãos. E a paz é na perfeita harmonia, até que chegou o dia da gente fora do tom. Quando o amor desafina, as notas que predominam, saudade e desilusão. Mas se o maestro é de fato, põe na pauta um pizzicato, resolve a situação. O que eu desejo afinal é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal. O que eu desejo afinal é fazer das nossas vidas uma sinfonia imortal. Bravo! Ei, Agenor, querido! Bem-vindo, que honra, que honra! Paulão, 7 cordas, 8, 10, 25 cordas. Isso tem corda pra tudo que é lado, meu querido. Bem-vindos. Queria que você apresentasse a nossa banda maravilhosa, por favor. Aqui no violão de 7 cordas também, Ramon Araújo. Ramon! No cavaquinho, Léo Pereira. Léo Pereira, maravilhoso. E Bidu, no pandeiro, Bidu, incrível. Muito obrigada. Agenor e Paulão, por favor, vamos para a bancada. Pra gente começar a nossa homenagem a esse gênio. Por favor, pode vir por aqui, Agenor. Aí atrás da Aninha, Paulão já conhece aqui, por favor. Bom, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Sextou do Sem Censura, que hoje vai falar sobre um dos maiores bambas do nosso samba, o eterno e único Nelson Sargento. Do Morro da Mangueira para o mundo, suas composições deixaram um legado de amor na cultura popular. O Nelson, ele foi imortalizado em clássicos como Agoniza, Mas Não Morre e Primavera. E para homenagear a vida e a obra do Nelson, a gente recebe um dos maiores violonistas do país. E não é à toa o arranjador favorito do Baluarte da Mangueira, o nosso querido que acabou de levantar aqui, Paulão 7 cordas. Paulão! Ê! Tem também ela, maravilhosa, única também, atriz e cantora, Soraya Ravenli. Ei, Soraya, ai, minha beleza! Que teve com o Nelson Sargento uma relação de admiração e de amizade. Temos ainda a presença de Léo Matos, Léozinho, haha,
filho de Nelson Sargento. Ele tem feito um trabalho incrível, gente, para manter vivo o legado do pai. Aliás, falando em família, tem também ela, linda, Ana Gento. Ei, Aninha! A Aninha é neta do Nelson Sargento e vai contar como foi influenciada pelo seu avô. E tem ainda um grande amigo e parceiro do Nelson, que compartilhou com ele momentos no palco, nas composições e na vida. E eu tô falando com muita honra dele estar aqui com a gente, do cantor, compositor, produtor musical, Agenor de Oliveira, que estava no palco aqui conosco agora há pouco. Agenor, querido, muito obrigada. E agora, para brilhantar ainda mais essa roda de bambas, olha só quanta luz, quanta honra eu tenho assim, meu Deus do céu. Te falar, tô nervosa com você aqui. Tenho a honra de receber o jornalista, produtor, escritor, ator, pesquisador, tudo ele faz. Haroldo Costa. Haroldo, que honra! Mua! Haroldo era um amigo muito querido pelo Nelson Sargento. Bom, gente, vamos lá começar essa homenagem maravilhosa para esse homem único e artista genial. E por trás desse artista genial, existe um homem, um pai, que era apaixonado, não só pela Mangueira, não, mas também pela sua família. Um pai muito carinhoso, disciplinado e que foi exemplo para os seus 9 filhos, 6 biológicos e 3 adotados. Me conta, Leozinho querido, como é que foi a infância ao lado do Nelson Sargento? Como é que ele era de pai, assim? É, um pai muito presente, sabe? Boa tarde, Cícero. Boa tarde, querido. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Prazer é todo meu. Foi um homem, assim, muito... Sabe, pai muito presente, sabe? Levava a gente para trabalhar junto com ele. Que barato ele era isso! pintor, sabe? Nas pinturas, sabe? Então, um pai muito presente, educado, uma educação rígida a gente teve, sabe? Durante muito tempo, sabe? E a gente vivia, sabe? Com muita simplicidade, sabe? E toda vez que ele ia fazer as pinturas, ele levava pintura, a gente... pintar a casa mesmo. Ia pintar a parede. Ele era pintor de parede. Ele era pintor de parede, é. Pintor de parede. Então, pintamos casas de gente muito influente, Estamos vendo fotos sabe? de vocês. Olha lá. Sabe? Sabe? Estamos com a gente muito influente, o seu Sérgio Cabral, que nos deixou há pouco tempo, pai, né? Cacá Diegues também, sabe? Então foi uma experiência muito boa para mim como filho, eu trago boas lembranças, sabe? Tenho muitas lembranças desse. E é muito legal ele levar você, porque já ensinava um ofício também, né? Já era um ofício de pintura. Claro, claro. Agora, como é que era a sua casa? A casa de vocês era muito musical? Bastante musical, mas só que nenhum de nós seguiu a carreira, né, artística, né? Mas tínhamos muito instrumento, sabe? Mas a gente tocava só em momentos, assim, de festa, sabe? De comemoração, assim, era aniversário de alguém, Natal, assim, fim de ano, a gente se reunia e fazia aquele sambinha ali no violão, cantava. Você ganhou logo o cavaco quando você tinha 7 anos, que eu soube. Ganhei com 7 anos o cavaco, mas não me dediquei muito a coisa, sabe? Então, tínhamos um tantã, tinha cavaco, e ele sentava no violão e a gente ia batendo ali, ele tocando, cantando as músicas dele, cantando música de outros bambas também. E a gente ficava ali, aqueles momentos prazerosos. Que delícia, hein? Que honra, né? Aninha, que lembrança que você tem do seu vô querido? Me conta. Boa tarde, Cícera. Boa tarde, querida. Uma das lembranças que eu guardo com o maior carinho do meu avô é quando, em 2019... eu estava passando por um momento sério de saúde na minha vida, então eu ia muito para a casa dele e em um momento ele não estava presente. E aí eu via assim a mesa dele ali, toda arrumadinha com as coisinhas de pintura dele. E aí eu, vi aqueles cartões em branco, falei assim, vou fazer alguma coisa. Peguei o cartão e comecei a pintar. E aí ele veio assim caminhando, que ele já tinha muita dificuldade em caminhar, né? Ele usava andador. E ele veio caminhando e ele parou assim atrás de mim, só que eu não tinha percebido ainda que ele estava ali atrás. Eu estava ali pintando, que ele fazia uns cartões muito bonitos assim. E aí eu pintando assim, ele veio, parou assim do meu lado e falou, nossa, o seu traço é igualzinho ao meu. Olha. E ali ele foi observando aquele meu processo de pintura e eu super nervosa, porque eu sabia que ele era um pintor de anos, assim, né? Muito experiente. E aí ele me ensinou ali também a assinar os meus desenhos. E aí, depois disso, eu nunca mais parei de pintar, né? Eu não faço com tanta frequência hoje em dia, mas eu ainda pinto bastante. Toda vez que eu pinto, eu lembro dele
e lembro desse carinho imenso que ele tinha com toda a família. Que lindeza, Ana. Eu vi uma história que eu quero que aqui seu pai fale se é verdade ou não. É verdade que a Ana é o Nelson Sargento de saia? Com certeza. Eu soube disso, hein, com Ana? certeza. Você é o teu avô de saia. É, gente que vai ler o livro, coisa assim, sabe? Ela lê muito. Parece ela lê muito? Parece bastante mesmo. Paulão, você lembra quando é que você conheceu o Nelson? Lembro. Como é que foi? Conta pra Perfeitamente. gente. Eu já conhecia do trabalho do Rosa de Ouro, né? Eu sou do Jacarezinho, então já era músico e tal, e pesquisando, aprendendo, eu ouvia já o Nelson dos Cinco Crioulos, do Rosa de Ouro. Você frequentava muito lá em casa. Frequentava muito, né? Frequentava muito, é. Mas Viu, a o gente que tudo criança. aconteceu? O Nelson, nós temos um compadre em comum. O meu filho mais velho, João, é padrinho do Inácio Dourado, que é padrinho do Ricardo, irmão mais novo do Léo. Então, tudo já. E aí a gente, Tudo misturado. numa daquelas festanças de questão de batizado e tal, foi o Nelson e o meu compadre, eles eram compadres comuns, né? E aí que eu conheci ele pessoalmente. E a partir daí nós nunca mais desgrudamos, fizemos coisas, fizemos muito show no Barbas, em um monte de lugar. Estamos vendo casa imagem de noturna, vocês né? dois, Muita olha lá. casa noturna. delícia. Isso aí é Rock in Rio. Rock in Rio, hein? Olha lá, Que gente. frio, né? Isso é da casa do Cacá. Que barato, gente. E a gente, às vezes, como eles moravam em Belfort Roxo, eu morava em Santa Teresa, às vezes o Nelson ficava aqui por casa mesmo. Porque era muito tarde, né, que acabava essas coisas todas. E uma alegria, um amigo, assim, que estava sempre preocupado com a gente. A gente falava toda hora, entendeu? Além de coisas dessa música, né? Sim. Depois, Amizade o Léo mesmo, mesmo da era amizade. pequeno ainda, É. pequenos ainda. Então, foi todo mundo crescendo e a gente juntos. Léo Sepulcro mudou, continuamos nos Mas falando. não continuou o mesmo vínculo, não desvinculou. Não desvinculou não, né, Léo? E Haroldo, você, como é que você conheceu o Nelson Sargento? Haroldo, estou tão feliz que você está aqui, Haroldo, de te ver assim. Alegria minha. Prazer imenso. Prazer e honra. Alegria. Me conte como é que você conheceu o Nelson Sargento. Eu conheci Nelson Sargento na Mangueira, na quadra da Mangueira. Aham. Teve uma festa lá que eu não me lembro exatamente quem, mas eu sei que a Cília Almeida estava lá. Nós Olha. chegamos juntos. Então nem era quadra não, o Palácio do Samba era outra, Não, pré-palácio. Era pré-palácio. Não tinha. Pré-palácio. Não tinha Era palácio. quente. Mas já era, assim, digamos, um lugar onde os sambistas, não só da Mangueira, como de outras escolas também, frequentavam, né, com certa assiduidade. E foi numa dessas que eu conheci o nosso sargento, Nelson, nosso Nelson. O nosso Nelson, o nosso Nelson. E eu tinha ouvido o Quatro Estações, o samba dele. Sim. Primavera. Dele Primavera. chamado Primavera, ou Primavera lá, né? Dele do Alfredo Português, o pai dele. Alfredo Português. Bom, aí eu quebrei um padrão na Rádio MEC, nossa casa. É, né? nossa casa. Eu tinha um programa chamado Estampas Brasileiras, que apresentava somente música, chamada música de qualidade, né? Eu achei que era super qualidade, né? Convidei o Nelson para ir ao meu programa chamado Estampas Brasileiras, como eu já disse, falar sobre ele e sobre a música dele. E foi uma delícia, né? Porque ele era muito engraçado, ele tinha espírito. ele tinha um humor sofisticado, maravilhoso. Tudo. E aí ficamos amigos mesmo. A tudo quanto era festa que era dele ou com ele, eu estava presente. E o Nelson tem um aspecto muito importante, que está aqui a herdeira, né? Que é um pintor. Você não pode dizer que ele é um pintor primitivo. Ele não é um pintor primitivo, ele era um pintor. Sim. Né? A pintura do Nelson tem uma sofisticação que não é o desenho quadradinho, assim, que a gente espera que seja de um pintor que não seja pintor clássico. Porque agora, desculpa te interromper, Haroldo, mas agora a gente está falando de pintura mesmo, como a Ana comentou ali. Porque a gente, quando o Leozinho falou, ele falava que levava vocês para pintar a casa. Mas ele era um artista plástico, exatamente. né? E tinha particularidade, porque ele pegava os quadros e ia à casa dos amigos vender para os amigos. Ah, que barato. Genial. É assim que eu tenho um quadro dele, né? Você tem um quadro dele, que honra. Maravilha, maravilha. Ele era essa sofisticação que eu me referi, é que ele tinha aspectos de um pintor
que flagrava a situação, né, sem concessão do coitadinho. Entendi. Né? Era uma inspiração assim, muito forte e que transmitia com vigor. Então, até eu sempre fui ligado a ele, meu amigo, a quem admiro desde o primeiro dia, como eu já disse, e conseguiu no Rosa de Ouro, que foi aquele conjunto Cinco Crioulos, e é, dentro do aspecto geral da música brasileira, uma das figuras mais importantes que nós temos. Com certeza, Haroldo, com certeza. E Agenor, você que é parceiro, amigão também, como é que foi esse encontro? Esse deve ter sido um encontro, nossa senhora, conta pra gente. É interessante que nós já nos conhecíamos assim, de rodas, né, e tal. Mas a nossa aproximação maior se deu na casa do Guilherme de Brito. Um aniversário do Guilherme. Guilherme morava ainda lá em Bom Sucesso. Ele, Dona Nena. E era uma delícia ir para lá, que a Dona Nena fazia aqueles pastéisinhos. O Guilherme era um grande artista plástico. E o Guilherme também era um grande pintor, né? A gente, é interessante que o Haroldo coloca isso, a gente tem essa coisa, essa terminologia de colocar os pintores como naif, como primitivos, mas de primitivo tem muito pouca coisa. O que eles têm era uma intuição, né, pictórica, que ultrapassava as escolas tradicionais. Isso era o Nelson, como Heitor dos Prazeres, como o próprio Guilherme de Brito, que eles não é? Eles tinham aquela leitura, vamos dizer, mais próxima da realidade onde eles estavam. O Nelson retratava o morro, mas retratava o morro com uma sofisticação, né? E colocando um elemento fundamental da fantasia, né? A presença das baianas, dos batuqueiros. Isso foi a conversa que a gente teve. Gozada, a gente não começou a conversar sobre música. A gente começou a conversar sobre pintura, porque eu amo pintura. Eu tenho na minha casa hoje, acho que uns 15 quadros do Nelson. Olha só! Eu tinha um, já achei uma maravilha, você tem 15. Eu não acho que quem tem... A Genor e Cacá. E o Cacá também, que é um outro querido amigo nosso. A gente fica dizendo, não, eu tenho esse, mas não, você... Colecionador. E foi isso, quer dizer, o Guilherme de Brito talvez tenha nos proporcionado essa aproximação. Fomos a um aniversário dele, eu estava convidado e tal, sentamos naquele sofazinho da sala, deixaram a gente ali quietos, ficamos ali horas conversando. De quieto não ficaram nada, né? No final da noite, ele falou para mim assim, você tem fax? Olha, você vê quanto tempo tem isso. Você tem fax? Eu falo, tenho. Ele fala, vou te mandar uma letra. Aí, menina, me mandou uma letra linda, chamada A Ternura de um Olhar, que até hoje está inédita. E eu fiz rapidamente a música. E falei, é plágio. É plágio. Por que você muito achou rapidamente, isso? muito rápido. Aí liguei para ele, né? Aquela coisa, não tinha celular. Assim. Eu liguei para ele e falei, Nelson, olha, não, canta aí pelo telefone. Aí eu cantei para ele, silêncio do outro lado. Aí eu falei, não gostou. Aí ele falou, toca de novo. Aí eu falei, melhorou. Na terceira vez ele falou, você está fazendo o que aí? Eu falei, estou aqui quieto. Ele falou, então vem aqui para me mostrar a harmonia. Olha, e aí pronto. A partir daí, a gente tem parceria começou, né? Muita coisa inédita, porque... E o mais interessante é que o Nelson tinha uma facilidade muito grande, tanto para letra quanto para melodia, né? E eu também gostava muito de fazer letra e melodia. E ele acabou me nomeando um dos segundeiros favoritos dele. Olha, que delícia! Ele me mandava a primeira parte para eu resolver a segunda parte, essa valsa que a Soraya lindamente vai cantar. Que, ela foi assim. Né? O Léo, acho que testemunhou muito desses Ele também frequentava, né, Léo? Todo mundo frequentava a tua casa. Esses nossos encontros, assim, E o Nelson, ele tinha uma rapidez,
sabe? Ele percebia. Ele pegava no ar. Ele percebia. A vivacidade. Né? A vivacidade, essa é a palavra, Paulo. Ele tinha essa vivacidade, né? E também a coisa das palavras, né? Ele adorava buscar palavras assim que não eram frequentemente usadas. Sim. Né? Ele tinha muito isso. Nós temos um samba que é driblando os percalços da vida. Olha só, gente. Quem que pensar em botar essa palavra, esse verbo? Sabe, eram umas coisas driblando os percalços da vida. E para mim, o Nelson foi e é ainda, um professor. Sim, um mestre, né? Porque a simplicidade dele, né? A simplicidade dele é tão difícil de você encontrar, né? Uma simplicidade densa. Uma simplicidade sofisticada, exatamente. Né? Isso eu aprendi muito com ele. Quanto tempo demorava para vocês fazerem? Você acabou de falar que você fez num minuto ali quando Não, às vezes eram coisas assim, por exemplo, ele chegava com um pedacinho final de alguma coisa e aí a gente muitas vezes demorava um pouco, né, para acontecer, mas sempre que a parceria se concretizava, os dois tinham que ficar felizes. Claro, óbvio, né? Isso era fundamental. Lógico. Isso era fundamental. Muita coisa era rápida, mas muita coisa não era tão rápida. Que é normal assim. também, claro, né? Lógico. Claro. Agora, Soraya, me fala, como é que... Aliás, que delícia você aqui, Soraya Reverie. Sou muito sua fã, garota. Então, estamos quites. Adoro essa garota, gente. Agora, como é que foi dividir o palco com o Nelson Sargento? Olha, Menina, então, que nervos! Um convite do Afonso Machado, do Galo Preto. A gente gravou esse disco, até trouxe, cantando só Nelson Cavaquinho, Xará, né? O nome do disco é Dono das Calçadas. E a gente viajou bastante, a gente fez bastante esse show. E eu guardo, falando um pouco assim, eu guardo uma estou vendo ali. Os dois ali, bonitinhos. Eu guardo uma marca que o Nelson tem da vivacidade, da inteligência, da sagacidade e da alegria de viver. Porque já conheci o Nelson, meu Deus, foi 2001 que a gente fez esse disco, tem bastante tempo. E eu lembro, assim, que no ensaio ele era um garoto brincando. Entende? Não era um senhor, eu não estava, assim, ensaiando. Ele me deixava totalmente à vontade, era um piadista, muito rápido, né? Muito alegre, uma alegria de viver, assim, muito genuína, sabe? Sim, isso ficou, assim, para mim, registrado, muito... né? E uma herança, uma coisa que eu trago. Ele está em mim nesse lugar, assim, às vezes, como uma lição. Eu acho que ele era um mestre muito do saber viver. Eu também tenho essa impressão. Mestre da música, pouco, mas era isso, era contagiante. E no palco, quando você pergunta isso, porque eu acho que eu assistia o Nelson muitas vezes, sabe? Mesmo estando com ele no palco, você ficava assistindo ele. Se eu fechar os olhos agora e lembrar, a sensação que eu tenho... A gente cantava junto, estava ali, contracenando, blá, blá, blá. Mas muitas horas, a sensação que eu tinha é que eu ficava assim, assistindo ele... Porque ele tinha a plateia na mão, Cissa. Ele contava história, ele fazia piada, ele dava os tempos que ele queria. Era um stand-up, tudo, né? Era uma coisa. E eu ficava assim, aprendendo e assistindo aquele homem. E tem uma coisa tão interessante que a gente dirigia, né? Dirigia os shows e tal. Aí, em determinado momento, eu falei assim, Nelson, agora aqui o público aplaude e aí você faz isso assim. Aí ele dizia... E se o público não aplaudir? Todo artista tem esse medo, né, garoto? Eu dizia, não, Nelson, fica tranquilo que nós botamos umas 2 pessoas lá na plateia que vão puxar. Nossas, 2 pessoas nossas. Né? Tudo combinado. Ele era assim, muito... E ele tinha esse humor, né? Eu adorava fazer essa brincadeira, né? Não é? Às vezes ele ia contar um caso, vai dizer que não tinha nascido. É verdade, né? Ele tinha isso, né? Vai dizer, tava um jogo, sei lá, vai dizer que não tinha nascido. Né? Vai dizer que não tinha nascido, é muito bom, gente. E a sabedoria como cantor, você sabe que eu estava hoje, antes de vir para cá, ouvindo um pouco, botei lá, fui me arrumar, ouvindo o Nelson. E é um swing, é uma facilidade com a palavra, com dizer, sabe, com o texto, com a divisão. É uma coisa muito linda, acho que, eu diria que
todos os jovens assim devem ouvir certeza, o Soraya. Nelson, quer dizer, conhecer ele como compositor, mas também como cantor. Porque eu acho que, às vezes, essas coisas se perdem. Eu estou falando isso por, às vezes, ouvir, enfim, muitos jovens cantando de maneiras assim, assado, tendo como referências outros tipos de cantos, assim. Como se nós não tivéssemos gente suficiente para copiar. Exatamente. Porque é muito rico, é muito lindo, e é muito sábio e muito importante o que eles fazem, os sambistas, assim, a facilidade como eles imprimiram a fala no canto, entende? Sem as firulas que a gente só está Você, vendo como por atriz, aí. então percebe isso Mas nitidamente, eu estou falando né? por causa do que eu tenho observado Exatamente. e visto. De firula, mas com mais firula, e não acabam as firulas. E aí você vê aquela pessoa, você ouve o Nelson, o Cartola, o Nelson Cavaquinho com aquela voz rascante. O Nelson é de uma sabedoria, como ele fala, como ele divide, como é bom de ouvir. É sabe? verdade. É interessante isso, né? Que na verdade, eles não tiveram nenhuma escola num sentido mais tradicional, né? E o Nelson não era necessariamente só um sambista, né? Ele era um compositor. Né? Ele não tem só samba. Ele tem valsa, tem bolero, tem fox, tem, entendeu? Ele tinha essa. Eu ia para casa dele e a gente ouvia jazz, pô. Ia lá para ouvir jazz na casa dele. Entendeu? Nós íamos, ele adorava música instrumental. Ia lá para casa para beber uma cachaçinha pelo dia e para a gente ouvir música instrumental. Ele adorava orquestra, né? Aqueles discos. Uma big band, vinil, assim, né? adorava aquilo. Né? Então, isso tinha uma influência também muito grande, quer dizer, essa coisa dele ter uma composição dele, uma escuta mais ampla. Claro. Ele não ficava só ali, né? naquele caminho. É muito doido que a gente estava falando aqui agora, assim, como ele era simples, né? Como ele tocava a gente diretamente de uma maneira muito simples, mas é o que eu estava falando para o Haroldo. Era uma simplicidade muito sofisticada, porque tinha toda Eu sempre falo que é simples para quem sabe. Para quem Ser exatamente. simples em qualquer... Né, na arte, na vida, Mas o que é a coisa mais isso. difícil, né? É muito genial você mostrar uma simplicidade para o público, porque por trás você tem que ter uma técnica, um aprendizado, uma formação, um estudo, né? E Cissa vai cantar os sambas? Eu não. Não, assim, é de uma sofisticação, não, mas assim... isso que eu estou dizendo. Eu vejo, às vezes, jovens assim, que vão cantar, assim, é difícil, não é... É fácil porque parece fácil na boca deles. É verdade. A voz do Nelson parece uma coisa muito fácil e não é. Não é. Teve um show que nós fizemos, que eu vou apresentar o show, disse para ele, Nelson, vamos fazer o seguinte, vamos trocar o lema da bandeira. Como o lema da bandeira? A proposta do... Ordem e progresso, agoniza, mas não morre. Não acredito que foi essa proposta. Jura, Haroldo? Foi assim? Ele falou... Não, sou lúcido. Adorei, eu tô lúcido, adorei. E é um hino. Agoniza, mas não morre, é um hino. E o mais interessante... Exatamente, uma frase definitiva. E o mais interessante é a história dessa música. Porque, na verdade, essa música ela tem uma história muito mais simples do que... Né, a gente, depois que ela foi construída, né, aí ela virou um hino do samba. Totalmente Mas hino. o mote da construção dela tem nada a ver. Ela trouxe bem do cotidiano. É do cotidiano. Do dia a dia ali, né? Ele ainda era casado com a Dona Vivinha, né? E Dona Vivinha estava adoentada. Dona Naíde, ele chegou, ela estava adoentada. E o Nelson, no samba, chegou em casa, né? Conta aí, ó. Nelson, você na rua, eu ainda estou aqui sozinha, não sei o quê. Deu-lhe uma bronca. Deu uma bronca. Aí ele... Vivinha, você agoniza, mas não morre. Nelson Sargento sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Aí o danado ainda faz samba ainda. Ela mandou essa? Mandou o danado ainda faz samba. Gente, essa história é genial. Você imagina. Vamos escutar a música então agora? Vamos lá, Léo, já que você está sentado aí, Léo Pereira,
Vamos cantar agora música, por favor? Bom, gente, no próximo bloco, a gente vai conhecer mais sobre Nelson Sargento, amigo e parceiro, aquele que encantava todos à sua volta. E para encerrar esse bloco, a gente vai ouvir Ciúme Doentio, uma das músicas que traz toda a sinceridade do Nelson. Não sai daí não que a gente volta já já, mas agora o palco tá com o Léo. Por favor, Léo, cante aí, por favor. Ai, meu Deus, se eu soubesse quem ela era, que jamais faria esta união. Bonita mulher, mas de gênio era uma fera. Depois da briga eu fiquei nessa condição. Os ternos melhores que eu tinha estão rasgados. Dos nossos móveis ela fez uma fogueira. Meu rosto até hoje está todo arranhado. Envergonhado jamais voltei em Mangueira. Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal. Eu me apaixonei, com ela casei, esse foi o meu mal. Vida permanente, um ciúme doente, nunca vi coisa assim. Se eu voltar em Mangueira, sei que a turma inteira vai zombar de mim. Ai, 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 meu Deus, se eu soubesse quem ela era, que jamais faria esta união. Bonita mulher, mas de gênio era uma fera. Depois da briga eu fiquei nesta condição. Os ternos melhores que eu tinha estão rasgados. Os nossos móveis ela fez uma fogueira. Meu rosto até hoje está todo arranhado. Envergonhado jamais voltei em Mangueira. Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal. Eu me apaixonei, com ela casei, esse foi o meu mal. Fica permanente, um ciúme doente, nunca vi coisa assim. Se eu voltar em Mangueira, sei que a turma inteira vai zombar de mim. Ai, meu Deus, se eu soubesse quem ela é. O nosso amor é tão bonito. Ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Por isso é que eu vivo a dizer: nosso amor é tão bonito. Ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Nosso falso amor é tão sincero. Isso me faz bem feliz. Ela faz tudo que eu quero. Eu faço tudo que ela diz. Aqueles que se amam de verdade invejam a nossa felicidade. Aqueles que se amam de verdade invejam a nossa felicidade. Por isso é que eu vivo a dizer: o nosso amor é tão bonito. Ela finge que me ama e eu finjo que acredito. O nosso amor é tão, mas tão bonito. Ela finge que me ama e eu finjo que acredito. O nosso falso amor é tão sincero. Isso me faz bem feliz. Ela faz tudo que eu quero.
felicidade. Aqueles que se amam de verdade invejam a nossa felicidade. Por isso é que eu vivo a dizer: o nosso amor é tão bonito. Ela finge que me ama e eu finjo que acredito. Ai, arrasou! Gente, como essa mulher canta e encanta, né? Bom, ao longo da sua vida, o Nelson Sargento, gente, construiu uma rede de amizade e parceria que trouxe vida ao nosso samba. E nesse bloco, os amigos vão relembrar as histórias, relembrar momentos marcantes que viveram ao lado do Nelson. Paulão, quero saber de você, nesses 30 anos de parceria, quais assim os momentos que mais te marcaram, histórias? Quero que você me conte qualquer coisa do Nelson. Lembra aí e me conta. 30 anos, tem muita história. Muita história. Teve um show que nós fomos fazer no Barbas. Aham. Que era do Nelson Rodrigues, o filho do Nelson Rodrigues, É? Nelsinho, Tchete, Manuel, Henrique. Aí, pô, passamos som, tudo beleza e tal. Chuva, mas uma chuva que não acabava mais. Porra, aí eu falei: Nelson, tu vai pra Belfort Roxo, né? É melhor tu se arrancar. Não chegava ninguém, faltava assim. O Nelson saiu, cara. Ela não aparecia ninguém no show. Ninguém, só uma chuva daquela, Álvaro claro, Ramos claro. cheia de água. Sim, até. sim. Falei: Nelson, toma essa grana aqui, táxi, se arranca. Belfort Roxo. É, longe. Pô, deu uns 15 minutos, o céu abriu estrela, que acabou a água e desandava a chegar. Ave Maria. Eu fiquei na portaria dizendo que não ia ter o show. Eu não acredito. Nisso, o Nelson já tinha vazado. Vazou, né? Vazou. Deve ter te dado Vazou, ainda uma- pegou o dinheiro do táxi, ainda foi de ônibus. Ele falou: pô. E eu soube que ele tinha ido de ônibus, né? Aí Isso é fiquei bolado com maravilhoso. ele e fui falar: pô, Nelson, eu não te dei o dinheiro do táxi, foi de ônibus. Economizar, né, Leozinho? Tarde do jeito, ele falou: eu pensei bem, sabe? Aquele dia não dava para fazer feira, eu não podia desperdiçar. Adorei. Pegou o Isso é ônibus na cara de central, Nelson, se né? arrancou e fez a feira. Ele sempre dizia o seguinte: não põe muito porque senão eu bebo. Isso era típico, entendeu? Ele adorava ir lá para casa porque ele ia lá escondido da Ivonete e dos filhos. Vocês nem sabiam, né, Léo? Aquele era o... E ele chegava lá e falava: parceirinho, você não tem nenhuma cachaçinha aí que a gente possa abrir aqui os trabalhos? Eu falo: claro que tem. Agora, se você contar que eu te dei, vai ser um problema para mim, não é para você, entendeu? E era bom de garfo, né? Também. Bom, Também, é ele mesmo? adorava. ele era ótimo. E era interessante o seguinte: ele não tinha mania de comer, ele não tinha o hábito de comer saladas, né? Ele dizia: a gente ia churrascaria, alguma coisa assim, eu falei: pô, não vou comer salada porque depois eu não consigo comer a picanha e tal. Eu falei: Nelson, eu falei, você não imagina as propriedades alimentícias de uma salada. Você tentou convencer, né, Janô? Não, você acredita que depois ele começou a perceber, ele começou a ter o hábito, né, de comer uma salada que eu falei para ele: se você come a salada, você consegue comer mais depois. Ele falou: Você que convenceu. boa Convencer, ideia. olha a lábia de Janô, hein? Que é mentira. É claro que era mentira, mas mentira mas boa, era boa, né? importante para ele isso, entendeu? Porque o Nelson, Ele pegava pesado, ele chegasse não era assim, tivesse fácil. uma rabada, uma coisa, Ele botava não qualquer hora, era madrugada, qualquer hora. Parecia que ele ainda estava trabalhando na obra. Ele não tinha acordo, ele não tinha essa preocupação, Ele adorava. E entendeu? vascaíno Vascaíno roxo. roxo, né? E ele me ensinou uma coisa: o bom torcedor é aquele que coloca a camisa do time quando o time perde. Isso. E quando ganha não tem a menor graça, entendeu? O Vasco levava aquela surra. Ele chega lá em casa com aquela roupa do Vasco, eu falando: pô, Nelson, vocês perderam. Aí ele fala: não. Você vascaíno também, Léo? Torcedor. Essa Eu acho que você ele pegou, né? praticamente obrigou a família toda a ser vascaíno. Alguém era besta, quem não era. Tem flamenguista, tem tricolor, tem tudo. Né? Família era grande muito também, carinhoso. né? Quantos filhos tem? Ana Cheio de filhos. Botafoguense. Ana Botafoguense, né? Tá vendo, Aninha? Ele era muito carinhoso. Ele, quando o Fluminense perdia, e sempre perdia, normalmente perdia pro Vasco,
ele chegava lá, ele chegava meio que constrangido, dizia assim, poxa, parceiro, não fica, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu falei, como, Nelson, fica tranquilo, levamos uma coça. Ele, não, fica tranquilo. Ele mantinha aquela serenidade, é verdade. Sabe? E como é que era a relação do Nelson, assim, no palco com o público, assim? Ele era tranquilaço? Ele era ótimo. Tranquilaço. E assim, o Nelson teve muitos parceiros, estamos aqui com vocês, enfim, mas ele escolhia os parceiros, assim, ou procuravam muito ele? Como é que era essa relação? Era um pouco da própria convivência, né? Ele já começou tendo como parceiro dele primeiro o pai. É verdade, Alfredo é verdade. Português, né? O Nelson Cavaquinho tentou trabalhar com o Alfredo Português, era médio de obra. O Nelson Cavaquinho tentou, chegou lá numa boemia, falou, Alfredo Português levou ele para a obra, nunca mais voltou. Verdade. Né? Mas ele já começou com e Cartola, com quem ele teve aula de violão. Que é um dos sambistas mais um dos sambistas mais bem acabados do mundo, Cartola. Né? Ele conviveu muito e ele passou a ser a memória viva. O Cartola, às vezes, ia na casa do Alfredo, tocava um negócio, esquecia e o Nelson lembrava. Aí o Nelson começou a tocar violão e guardar tudo com a cabeça que ele tinha. Então, não tinha gravador. Não tinha gravador. É verdade, era tudo de memória, né? Era tudo de memória. Então, às vezes, quando alguém queria lembrar alguma coisa inédita, assim, interessante para cantar ou para gravar, nego ia em cima do sargento. A gente falou dos quadros do Nelson no primeiro bloco. Eu queria mostrar umas imagens que a gente não mostrou aqui. Podemos mostrar, por favor? Olha só que lindos. Olha, é lindo demais, gente. É uma beleza. Tem 2 quadros dele. Olha, que coisa mais linda. Agenor e Cacá que arrasam. Esses são ele era autodidata? Autodidata, sim, né? Em relação à pintura, sim. Olha que coisa mais Mas é interessante que ele teve uma... De naif não tem nada. De naif não tem nada. Mas ele teve... As cores equilibradas. Tem toda uma estética, toda uma... E essa técnica, né, Haroldo? Essa coisa do rabisquinho, né? Aquela coisa muito impressionista, né? Que ele agregou muito, né? Ele agregou muito essa coisa. Ele não transigia fazendo coisas de qualquer jeito, porque é preto e pobre. Não, ele dava... Ele tinha um capricho danado com a gente. Eu tenho até hoje, ele teve um Natal, que ele resolveu fazer uns cartões. Era um envelope com 10 cartões. Isso mesmo. Fazia muito cartão nessa época de Natal assim. Coisa, que a Ana aprendeu direitinho, né, Ana? Aprendeu, como se fosse uma aquarela. Sim. E imagens assim... Eu emoldurei vários desses. Só imagens, aquelas manchas e tal. E você também dirigiu ele, né? Você trabalhou muito com o Nelson, né? Trabalhei bastante. Não diria muito, mas as poucas vezes foram inesquecíveis. Mas aprendi muito com ele. Aprendi esse humor pré-show que ele fazia, essas coisas todas. Era uma pessoa muito bem-humorada e era bom de trabalhar. Era uma alegria vê-lo. Né? Uma alegria vê-lo, estar com ele, tudo era uma alegria, né? Chegava, passava o som, fazia o que tinha que fazer e depois do camarim era uma resenha danada. Tem uma separação assim, ele estava na vida e estava no palco. Da mesma forma que ele estava ali no camarim conversando, ele entrava. O palco ficava igualzinho, entendi. Não é aquela coisa, meu Deus, uma adrenalina, um nervosismo. Não. Não tinha, não. Sabe, tá tudo no mesmo lugar. Mas assim. ele sempre rezava antes de entrar. Tinha o ritual dele, né? Ele tinha lá as orações dele, que ele sempre fazia, era muito... Tinha que deixar ele quietinho particular. Naquele momento que antecedia, sabe? Antecedia qualquer espetáculo. Ele sempre tinha isso. Legal os rituais, lógico. Até em casa mesmo, antes de dormir, ele sempre... Né? Frente ao quadro da mãe dele, que tinha uma veneração pela mãe, que Nossa Senhora. Eu orava e só depois que lindo. Agora, a gente anunciou aqui, olha quantas coisas, gente. Cantor, compositor, artista plástico e ator, né? Vamos combinar? Sim. Também. Que também foi ator, escritor e poeta, exatamente. Agora, eu queria falar dessa parceria com a gente aqui na Soraya, ator também. Trabalhou, me fala, o que você fala? Eu trouxe na verdade, pedi para a Agenor trazer um livro que eu sabia de frase. Gente, ele era um frasista, essa coisa rápida que ele tinha. E isso no palco, isso na vida, entende? De repente, ele soltava frases. Então, por exemplo, vou falar algumas que eu marquei aqui hoje, lendo isso de novo. Paciência sem limite não é paciência,
é submissão. É genial. Ó, Ciência sem limite não uma é fácil. premonitória. Quer dizer, a tecnologia avança tanto que vai acabar prejudicando a humanidade. Nossa! Oi, quando eu li isso hoje, eu falei, oi. Teu beijo é tão doce, que prejudica a minha saúde. Ai, gente, isso é muito lindo. Ele tinha muito demais. humor, né? Tem outra coisa Uma assim, inteligência. que deve estar aí, se a vaidade soubesse quantos adeptos tem, ela seria vaidosa também. Ai, gente, que coisa mais linda. Você sabe que desse livro que eu editei e organizei esse livro chamado Pensamentos, isso aí virou um show, um pocket show, que éramos eu, Nelson, inicialmente, a formação inicial, e o Ronaldo, um dos filhos, e o Máriozinho Lago, Sim. a Ivonete, ligou para o Máriozinho, falou, Máriozinho, você não quer dirigir um show do Agenor com o Nelson e tal? O Máriozinho, obviamente, foi. Então nós fizemos esse show que depois acabou tendo um outro tamanho, né? Aí entrou o Vander Fontana, com violão de 7 cordas, o Márcio Huck, o Pedro Lima, que é um percussionista, e, de vez em quando, participação especial de um saxofonista francês, que era o Damien Hennequer, quando vinha ao Brasil, fazia. E esse show, esse livro acabou virando um show, que a Ivonete deu o nome de Pensamentos Cantados. Nossa, que que vai nós ser genial fizemos, esse show. e era exatamente isso. Essas frases que a gente extraía daí e associava A uma alguma canção, canção, alguma música. Pronto. Independentemente de ser da gente, mas havia uma costura, assim, Sim, quase sim. que Isso teatral. tem algum lugar gravado? Tem A gente tem no alguns YouTube, registros tem disso. No YouTube a gente consegue ver, assim? Fizemos bastante. Eu espero que ela esteja lá disponibilizado. Mas fizemos muita coisa pela Caixa Econômica. Sim. Olha isso Então é aqui. provável que a Caixa Fala, Soraya. Olha Econômica aqui, tenha. tem que ler algumas mais. Eu tenho a impressão que a humanidade está em processo de falência. Alegorias do amor não desfilam em passarela. Ai, Não é, gente, porque, isso é genial. né, hoje é tudo tão assim para mostrar, para a gente ver, para estar aqui no Insta, para não sei o que lá. Na rede social. Não desfilam Não, em maravilhoso, passarela. maravilhoso. Uma coisa, Gente, assim. eu queria escutar mais música. Agenor, top lá pro palco cantar, garoto? Claro, uma alegria. Mas então vamos fazer uma coisa só? Eu quero tanto escutar você assim, mas eu tô doida pra escutar a Soraya agora. Vamos escutar você falando dela que ela ia cantar? Vamos, a tal da valsa. Vamos escutar a valsa? essa Então, valsa vou contar a tem- historinha. Ah. Quer dizer, nada demais, Essa mas valsa tem ele uma- falou, ele mandou um recado, né? Você me disse que ele disse para você que essa valsa ficaria bem na minha voz. Ele falou, olha, essa valsa aqui eu vou te mostrar. Ele disse que ia ficar bem na tua voz. E Ele mandou a primeira parte, o Nelson. Mostrou a primeira parte. Aí falou, parceirinho, isso aí tá precisando de uma segunda parte. Eu falei, pô, Nelson, realmente, eu vou tentar fazer. Aí quando ela ficou pronta, eu falei, Nelson, isso é uma valsa para uma cantora, porque eu não sei se a gente vai cantar isso, sabe? Nós somos mais os compositores, acho que a gente precisa de uma intérprete. Aí ele falou para mim assim, você está pensando em quem eu estou pensando? Aí eu falei, você está falando em intérprete, você está pensando numa cantora que seja atriz, é isso mesmo que está na sua cabeça? Ele dá aquele sorriso, entendeu? Sorrisão Eu falei, é dele. Soraya. E aí eu resolvi fazer uma surpresa, né? Chamei Marcelo Caldi e falei, vamos gravar, mas profissa, vamos para o estúdio fazer uma gravação séria, assim, boa mesmo. E a gente foi, e Marcelo fez o arranjo e a gente mandou assim para ele de surpresa. E ele do nada. adorou? Não era aniversário, não era nada. Ele... Ficamos Então assim. vamos escutar, Soraya? Vamos lá? Vamos Bora. lá? Ó, vamos aqui. Gente, a Soraya vai pra lá, eu dei uma volta aqui nessa cadeira, que, nossa senhora, olha aqui, gente. O Nelson Sargento, ele era muito mais do que um compositor, gente. Ele era um verdadeiro criô do samba, né? E você não sai daí não, porque no próximo bloco tem muito mais histórias e música boa aqui do Sem Censura. Mas antes, Soraya Ravelo, o palco do Sem Censura é seu, meu amor, por favor. Se Deus rasgasse um dia o céu azul
são anjos liriais, ninfas matizadas apareceriam, deixando boquiabertos todos os mortais. O sol e a lua branca se casariam, dando fim a uma rusga multissecular. 1 milhão de estrelas testemunhariam esse acontecimento sem par. O tempo, ao sentir-se inútil, se aposentaria, deixando que a eternidade tudo dominasse. A noite nasceria clara ao raiar do dia, e o homem seria menino num divino passe. A brisa sopraria amena como nunca antes. O mar teria água doce temperando o sal. Da terra brotaria o fogo desses dois amantes, e os sonhos aconteceriam no mundo real. Se um dia o Criador, num rasgo de benevolência, abrisse o espaço do infinito aos olhos normais, quem sabe num milagre raro de arte e ciência, daria a felicidade em partes iguais. Se Deus rasgasse um dia o céu azul, teu passado de glória jamais findará. Eis a oração que eu vivo a rezar, a beleza sonora dos teus sambas. Mangueira, és divina e maravilhosa, é tão imponente o teu verde rosa, celeiro de cabrochas e bambas. Mangueira, a tua imponência te fez grande escola, teu poeta maior foi o mestre Cartola, te deu formas e cores e te projetou. Mangueira, na passarela és tão aguerrida, e o povo só grita Mangueira querida. E o tradicional já ganhou Mangueira. Eu me orgulho e ufano de ti, tu és eterna em meu coração. Eu sou Mangueira desde que nasci. Mangueira, Mangueira, teu passado de glória jamais findará. Eis a oração que eu vivo a rezar, na beleza sonora dos teus sambas. Mangueira,
Tu és divina e maravilhosa. É tão imponente o teu verde rosa, celeiro de cabrochas e pampas, mangueira. A tua imponência te fez grande escola. Teu poeta maior foi o mestre Cartola. Te deu formas e cores e te projetou, mangueira. Na passarela és tão aguerrida e o povo só grita mangueira, querida. E o tradicional já ganhou, mangueira. Eu me orgulho, me ufano de ti. Tu és eterna em meu coração. Eu sou mangueira desde que nasci. Eu sou mangueira desde que nasci. Eu sou mangueira desde que nasci. Uou! Vem pra cá, Genô, senta com a gente. Bom, a gente está de volta com o nosso Sextou, em homenagem a Nelson Sargento, um apaixonado pelo samba e pela mangueira. Aliás, eu queria saber logo assim, Léo, todo mundo falando aqui, ele tinha sangue verde e rosa completamente, não era, Paulão? Totalmente. Mangueirense total, né, Léo? Mangueirense doente, mangueirense roxo mesmo também. E a gente hoje também, assim, você em tons de verde e rosa. Nós já temos Nós já temos uma. Quando ele verde e rosa, falar do Nelson, a gente nem precisa combinar antes, já sabe. Ele foi criado, nascido e criado ou só criado no Morro da Mangueira? Não, ele foi pro Salgueiro. Nasceu no Salgueiro. Nasceu no Salgueiro. Nasceu no Salgueiro e foi criado no Morro da Mangueira. É uma história interessante, né, Léo? Porque ele foi nascido e criado no Morro do Salgueiro. O pai e a mãe dele juntos lá e tinha uma vida muito difícil, né? Verdade. Uma vida muito complicada. E conheceram aí sim o Alfredo Português, né? Um poeta daqueles, e trabalhava também com construção civil, trabalhava com pintura, trabalhava com obra e tal. E, vamos dizer assim, se afeiçoou, né? Por eles, né? Tanto pelos pais e pelo próprio Nelson. Isso. E os levou para o Morro da Mangueira. Nelson devia ter o quê? Uns 10, 12? Uns 10, por aí? 12 anos, por aí, isso mesmo. Talvez um pouquinho mais, não sei. Mas por aí, né? Por aí. E aí foi para o Morro da Mangueira. E como é que essa ida para o Morro da Mangueira, essa vivência lá, influenciou a carreira dele? Total, né? Total, porque aí Paulão já colocou, quer dizer, você imagina você ter a possibilidade de conviver com... Ele era uma riqueza cultural você danada. Conviver com Cartola, você conviver com Carlos Cachaça, com Zé Ramos, e posteriormente Padeirinho, né, com Geraldo Pereira. Você conviveu com muitos deles, né, Leozinho? Eu conheci. A maioria deles eu conheci, sim. Seu Carlos Jamelão, também, gente, seu Jamelão, né? Jamelão. Com o bom humor do Jamelão? É aquele humor maravilhoso. Tinha um bom humor o Jamelão, né? Você nessa, o Salgueiro perdeu, né? Porque o Nelson poderia ter ficado no Salgueiro, né? O Salgueiro que perdeu, exatamente. Onde tinha grandes compositores. Pois é. Eu acho que ele, com o talento que ele tinha, com a natureza que ele tinha, se ele tivesse ficado lá, ele também seria um grande Com certeza, também acho. Seria Nelson Sargento do Salgueiro. Nelson Sargento do Salgueiro. Sem a menor dúvida. Agora, ele levava vocês para as rodas de samba? Ele levava. Levava Sim. Levava. Eu lembro. Você gostava? Gostava, muito bom. É um espaço muito rico, muito cultural. Você ouvia várias coisas. Muita coisa, eu ouvia muita coisa. Chegou aí, Aninha, alguma roda de samba? Não. Mas você ia gostar de ter ido, né? Soraya, eu falei anteriormente assim, que ele é o nosso griot, né? Qual é a importância dele para a preservação da cultura popular brasileira? Eu queria que você explicasse o que é um griot. Assim. O griot que eu tenho aqui é o guardião das tradições africanas, África, né, contador de histórias, não é isso? E também um mediador de conflitos. Eu acho que tem uma série de coisas, assim. Mas sim, que tem basicamente isso, né? Traz a memória da sua gente e
E eu acho que aqui no Brasil a gente está transpondo, né, essa expressão, essa nomeação, porque de fato são pessoas que, como a gente estava falando, tudo era uma tradição oral, né? Ele contava, porque existe essa necessidade de contação, de passar as músicas, de aprender. Era assim que a coisa se dava quando o Nelson era jovem e criança, né? Ele ouviu, ele apreendeu e acho que, sim, é uma expressão que muito pertinente, né? Que se passa para cá, para esses sábios, né? Esses homens que têm uma vida longeva e muito rica. E havia realmente um respeito muito maior pelos mais velhos. Sim. Havia isso. Os mais velhos, eles eram a referência. Uma coisa muito muito próxima isso. da cultura oriental. Havia isso. Mas Nelson, eu acho que nesses espaços, inspirava isso. Ele inspirava isso, era um homem que inspirava para quem estava perto esse desejo, esse prazer em ouvi-lo, sabe? O pessoal já ficava esperando, aguardando porque sabia que ele tinha coisas armazenadas importantes para colocar. E o jeito dele era muito cativante. Então ele não era um homem assim que se colocava num lugar mais velho assim de sabedor, de dono da verdade. Ou isso, ou uma coisa verticalizada. Não, ele era horizontalizado total, né? Aqui, que quando você via, ele já estava lá falando, contando e te fazendo rir. Então, era muito E essa leve. Proximidade dele com a juventude é muito decorrente disso. Isso que eu ia perguntar para você. Se vocês não acham que ele é muito próximo do... Não, é muito jovem muito mesmo. Jovem, assim, muito galera jovem. Até hoje, Nelson Sargento, Um espírito jovem, diria assim. É uma pessoa que não envelhece. Não é? Teve até um fato que a gente viajou para Belo Horizonte, que ele ia fazer um show lá. Então a gente foi para o hotel, né? Ficamos lá, então se arrumou, a gente desceu, entramos para o teatro. Aí tá lá no canto dele. Quando ele viu a quantidade de gente que tinha, ele botou assim a mão na boca. O pessoal todo veio me ver, gente. Isso atrás, tá vendo? Meu amor, é tudo jovem, muito tudo jovem, Léo. Muito jovem mesmo, muito jovem. Entre 18, 20 anos, muito jovem mesmo, muito jovem. Nós tivemos essa experiência muito em São Paulo, né, Paulão? Que a gente começou esse trabalho de homenagem, né, a ele pelo centenário. Ele gostaria... A gente sabe que ele gostaria de estar participando efetivamente disso. E nós fizemos algumas coisas nos alguns Sesc, trabalhos assim nos Sesc. A primeira vez com o ENI. Não foi? Impressionante a presença da juventude nesses eventos. Ele chegava junto legal, né? E conhecendo as músicas. Sim. Conhecendo as músicas. Porque ele transitava, né? Ele transitava pelas coisas do amor... Né? Mas mesmo com ironia, com falso amor sincero, mas ele tinha um viés também assim de leitura do social, Encanto da Paisagem, né? Músicas que retratavam muito esse dia a dia do morro. Então essa referência bem requintada, né? Exatamente. Isso acaba rebatendo com muita facilidade na garotada, porque é uma linguagem muito fácil. Lógico. Né? Muito universitária. E pictórica, né? Sim. É interessante como que era pictórica as letras dele. Né? Com uma pintura também. De que forma Exatamente. com elas... E isso é uma coisa que facilita essa aproximação, principalmente dos jovens. E que isso vai ter, como ele não só é um gênio, ele é atemporal, mas isso também vai deixar ele com a gente assim, isso passa de geração em geração, né? Você, Haroldo, que é como ele também um grande pesquisador da cultura do samba, tudo isso, alguma coisa que você tenha aprendido com ele? Olha, eu aprendi que ele respeitava o samba antes de mais nada, porque tinha o maior respeito ao samba. Ele era um sambista, ele sempre dizia que sambista não é marginal, sambista é um poeta. E esse poeta eu consegui usufruir creio que consegui tirar alguma coisa e passar de ano também, porque ele era uma pessoa cativante, como todo mundo já falou aqui, não tem nenhuma novidade, mas ele tinha aquele dom da comunicação. Sim, isso aí. Antes que a comunicação passasse a ser um jargão, ele já era. Né? Então ele pronunciava tudo isso, né? Tanto que o repertório dele está aí, né? Graças a vocês e graças ao público que vai.
Ele chegou aos 100 anos, gente? Não, infelizmente Não, infelizmente não, né? 96. Vocês tinham preparado, tinha toda uma preparação, Tudo. né? Nós estamos fazendo um álbum novo. Exatamente. Ele e a Genô. Eu tive com- o prazer de fazer a direção só musical. com Todo mundo inéditas. que aqui tocou. É? Só mulheres? Só inéditas. Ah, né? entendi. Só inéditas. Só Ele chegou a inéditas. botar voz, ele gravou. Alguma Começamos. coisa. Mas 90 ele fez. O problema é que foi assim. Ele foi com 96, não foi? 96, Ele fez a festa ele dos fez a 90, passagem. Eu lembro perfeitamente isso, porque o Crivella assinou a questão do isolamento da pandemia. A quinta-feira foi o último dia. Na sexta eu cheguei no Vivo Rio para passar som do show, estava um cartaz lá que não podia mais entrar. Daí a gente ainda tinha umas coisinhas para fazer, botar umas percussões. É um negócio de uma história que a gente tinha de samba. Era assim, sempre uma conversa que samba canção também é samba. Então, algo que tem até um samba, outro, mas o grosso é de samba canção. Uma coisa mais delicada, com menos coisa, mas a gente complementamos, mas não tivemos mais coragem de levar o Nelson. Porque a pandemia começou, né? Claro. O Nelson, qualquer idade, nós já levamos ele com cadeira de roda e tal, mas ele fez só as vozes de dentro do estúdio para a gente gravar. As vozes guias. É. Então, mas você fez de todas? Só guiou. Mas, Mas ainda tinha insegurança. Nós temos isso tudo guardado. Agora a gente está pensando em dar uma continuidade e pegando o que tinha e pegando as mesmas músicas que a Genô tem em casa dele cantando. A gente usa com tanto recurso, agora tem até inteligência artificial, de repente pega os melhores textos. Mas aí, todas as músicas da dupla. Parcerias nossas. Gente, vocês têm que fazer isso, Paulão. Já não, pelo amor de Deus. Falamos isso antes de vir para o programa. Ainda tem as inéditas, né? Pois é, são todas todas inéditas. Essas são todas inéditas. Só inéditas. Ele compôs o quê? Mais de, sei lá, de 400 músicas, né? É por aí, né? Batelada. Ana sabe ali, 400 A gente músicas. tem aí umas 30 e tantas inéditas. Ai, gente, vocês têm que fazer. E é engraçado que Botei depois umas que ele cadeiras e parou, tudo, aquela... porque eu também conheci ele ainda pintando parede. Já no final, às vezes ele chegava em casa ainda respingado e tal. Ele dormia. Mas aí ele teve tempo, quando ele parou de ter esse compromisso. Ele não aguentava mais esse negócio. Fisicamente estava meio complicado para ele ser pintor de parede. Sim. Ele falou comigo, não estou aguentando mais e tal. Vou ficar só na música. Aí ele deslanchou, porque ele teve muito tempo e ele era muito inquieto. Ele estava em casa, eu estava lendo, eu estava tocando, eu estava escrevendo. Compondo, né? Às vezes pegava o gravadorzinho dele. Peraí, estou com uma melodia aqui. Todo santo dia ele fazia isso. Aí ele parou de viver de outra coisa e ficou só na música. Ficou só com a música. Aí teve mais Graças tempo. a Ainda, Deus. E a parte de pintura, dos pintura quadros. também, claro, Ele começou também a ter um pouco mais de tempo, de espaço para poder pensar, né? Essa coisa dele como artista plástico. Teve algum momento que deu uma virada, assim, que ele ficou mais conhecido, que ele começou a viver da música? Teve algum marco nessa passagem de parar de pintar? Acho que não teve. A gente fez alguns espetáculos assim, maravilhosos. Nós fizemos um espetáculo até no Canecão, fizemos um caso bom e tal. Esse disco aqui... A coisa foi meio natural. Esse disco nós fizemos, o lançamento desse disco foi no Canecão, que nós fizemos. Olha, no Canecão. Aí nós fizemos um anterior, esse que é um disco importantíssimo, que chama Encanto da Paisagem. Encanto da Paisagem. Que a produção é do Henrique Cades. E depois, esse aí ganhou um prêmio da música brasileira, isso é produção minha do Agenor, direção musical minha. Produção do Agenor. Então vamos escutar Encanto da Paisagem, Agenor, você topa? Vamos lá. Então vamos pro palco, por favor? Bom, meus amores, a gente vai pro intervalo rapidinho, mas vamos escutar Encanto da Paisagem, mais uma canção preciosa, linda, composta pelo nosso saudoso e amado Nelson Sargento. Agenor, o palco do Sem Censura é seu, por favor. És o encanto da paisagem, suntuoso personagem de rudimentar beleza. Morro, progresso lento e primário, és imponente no cenário, inspira
discriminação da natureza, na topografia da cidade, com toda simplicidade, é chamado de elevação. Vielas, becos e buracos, choupanas, tendinhas, barracos, sem discriminação. Morro, pés descalços na ladeira, lata d'água na cabeça, vida rude, alvissareira. Crianças sem futuro e sem escola, se não der sorte na bola, vai sofrer a vida inteira. Morro, o teu samba foi minado, ficou tão sofisticado, já não é tradicional. Morro, és lindo quando o sol desponta e as mazelas vão por conta do desajuste social. Morro, és lindo quando o sol desponta e as mazelas vão por conta do desajuste social. Morro, és o encanto da paisagem, suntuoso personagem de rudimentar beleza. Morro, progresso lento e primário, és imponente no cenário, inspiração da natureza, na topografia da cidade, com toda simplicidade, és chamado de elevação. Vielas, becos e buracos, choupanas, tendinhas, barracos, sem discriminação. Morro, pés descalços na ladeira, lata d'água na cabeça, vida rude alvissareira. Crianças sem futuro e sem escola, se não der sorte na bola, vai sofrer a vida inteira. Morro, o teu samba foi minado, ficou tão sofisticado, já não é tradicional. Morro, és lindo quando o sol desponta e as mazelas vão por conta do desajuste social. Morro, és lindo quando o sol desponta e as mazelas vão por conta do desajuste social. Mas não é por desgosto, não. Simplesmente eu dou expansão
ao meu modo de viver. Não é tristeza, não é alegria, não é saudade nem melancolia. Eu só bebo porque gosto de beber. Louca é a criatura que procura afogar na taça seu anseio e a sua desgraça. E eu que não tenho complexos, nem a moral recalcada, eu só bebo porque gosto e mais nada. Bebo sim, mas não é por desgosto, não. Simplesmente eu dou expansão ao meu modo de viver. Não é tristeza, não é alegria, não é saudade nem melancolia. Eu só bebo porque gosto de beber. Louca é a criatura que procura afogar na taça seu anseio e a sua desgraça. Eu não tenho complexos e nem a moral recalcada. Eu só bebo porque gosto e mais nada. Maravilhoso! Vem pra cá, Paulão. Volta, volta, volta. Que delícia, meus amores. Olha só, como o próprio Nelson Sargento dizia, um artista segue imortal na memória daqueles que o conheceram. E infelizmente a gente está chegando ao nosso último bloco desse nosso sextor tão maravilhoso, mas ainda temos histórias aqui para ouvir, contar e bater papo aqui, que eu conheço muita gente, tem muita história. Agenor, vocês eram tão amigos e parceiros assim, qual era o assunto que ele mais gostava de falar? Futebol, mulher, música, tudo misturado? Qual era o papo que estava sempre rolando? Qual era o tema que estava sempre presente? Era muito misturado, mas ele adorava falar de futebol. Aham. Principalmente quando o Vasco conseguia ganhar. E o nosso processo de composição, né? Como é que era o processo de composição? Conta mais um pouquinho. O mais interessante é que o Nelson ele fazia melodia e letra com a mesma facilidade. E eu, de alguma forma, também trabalho com letra e melodia, até às vezes até por falta de opção. E ele dizia para mim, você é um dos meus segundeiros favoritos. Né? Ele gostava de me mandar a primeira parte de música para eu fazer a segunda parte. Né? Mas essa coisa, quer dizer, de você procurar entender o universo onde ele trabalhava, né? A gente tem uma distância cronológica e de realidades pessoais. Claro, claro. Né? Mas o que me mais emocionava e que eu acho que mais o que me enriqueceu nesse processo foi aquilo de você tentar ocupar um pouco do mundo dessa outra pessoa tão diferente, com uma realidade tão diferente, com uma história tão diferente de vida. E isso, para mim, foi, eu acho que, uma aula, um aprendizado de vida, né? De vida. Sabe? Mais do que uma aula somente profissional da questão de compor e tal. Agora, Agenor, você falando isso assim, eu fico pensando no Léo. Porque o Agenor fala, é um mestre, assim, um aprendizado de vida, como ele acabou de falar. Como é que era o pai, assim, que você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse mais. Ele era
era um pai que dava bronca, era um pai rígido Sim, também? sim, Porque tem essa coisa toda sim, do Nelson sim. ser engraçado, sim, ter essa espiritualidade, assim, Sim. né? Mas Com ele era errou, não tem perdão. Errou, corrige, não. E em qualquer lugar. Não tinha esse negócio de esperar chegar em casa, não. é mesmo? É corrigir em qualquer lugar. Mas com a netinha era tranquilo, não era, Aninha? Te deu alguma bronca? Não. Oh, meu Deus do Babado, céu. ele- Só passava a mão na cabeça e dava colinho, né? Não, a gente quando ia brigar com ela, ó, deixa a menina. Ah, meu, Deixa a Ana. menina. A carinha da Ana, que bonitinha, gente. Haroldo, e como parceiro, era exigente? Parceiro de música ou parceiro... De vida, de música, de tudo. Era uma pessoa exigente? Não sei, não posso ficar dessa maneira. Acho que não. Eu tenho a experiência dos convites que ele me fez várias Sim, vezes. sim. Eu morava em Copacabana para ver as últimas pinturas dele. As últimas no sentido de as mais recentes. As né? mais recentes, sim. Eu achei que era uma dádiva, né? Porque cada quadro era mais bonito que o outro. Cada quadro tinha, sabe? Então, ele tinha o dom da transmissão do pensamento dele através dos quadros. Que ele não botava... Eu não me lembro de ter sabido de alguma exposição dele, alguma galeria. Você lembra dela? Galeria? Galeria de arte, assim, exposição dele? Na Funarte. Na Expõe Funarte. muito na Funarte. Expõe muito na Funarte. Centro Cultural do Banco do Brasil também fez exposição lá. CCBB. Eu fiz uma exposição em Furnas, quando Isso. Furnas Sim, ainda existia sim. lá, que era um espaço cultural lindo, né? Podia também ter outra exposição dele agora também. Léo, tinha que agitar isso também agora, hein? A gente vai Não trabalhar é? Tem que nisso. agitar agora Porque esse planejar um centenário. Porque existem... Ele deixou alguns quadros inéditos ainda. Olha, gente, a gente A tem que gente mostrar deve ter isso lá pro o quê? público. Uns 10 ou 15 quadros. Estou guardando, estou como fiel depositário. É uma responsa. O colecionador, o Marchand, mora aí. Agora, Paulo, me conta uma coisa. Qual é a importância que você acha da gente manter esse legado do Nelson vivo, hein? Eu acho que é a qualidade do raciocínio, da ideia, entendeu? Da criatividade. Ele era muito caprichoso, essas coisas. Ele era ligeiro, mas ele era caprichoso, sabe? Qualquer coisinha que ele achasse que não estava bom, ele vinha lá devagarzinho, consertava, entendeu? Aí falava com o maior jeito, bom, eu mesmo não gostei disso aqui, vamos fazer de novo. Ele falava assim, pode ficar melhor. Eu acho Tá isso. bom, mas E pode ficava, melhorar. né? E ficava, né? E é isso, a principal importância que eu acho, independente da poesia, essas coisas todas, é a sacação que as pessoas podem ter de como a inteligência, quanto mais inteligente a pessoa é, mais simples ele se torna. Ele tinha o dom de tirar Você isso da não precisa pessoa. Tinha dar o dom. volta para falar as coisas, a facilidade de falar. Para mim, no trabalho dele, vem muito através da simplicidade. Mas com uma técnica também, Como técnica, uma aquela coisa que eu simplicidade, falei mas que você falou, anteriormente, exatamente. que é fácil para quem sabe. Exatamente. Às vezes você vê um cara tocando pra caramba, aí fala, me presta aqui, vai repetir. Ih, Não vai, Parece né? fácil. Quando você vai pegar. Soraya, nessa parceria assim, o que mais que você aprendeu com ele? Me Primeiro, conta. eu preciso falar que eu tô com saudade dele. Porque Tá a falando gente fica assim, né? falando e aí vai chamando a memória, as lembranças, as sensações e as fotos. E que saudade, sabe? Que vontade de pegar, de encontrar Que ele com estivesse ele. aqui com a- mas ele tá porque aqui com a gente, ele tá, né? mas eu acho que quando eu estou triste, eu penso nele. Tipo isso, sabe? Pra te alegrar, né? Para falar. Ele é um homem que poderia ter ficado amargo, poderia ter ficado, né, com o passar do tempo, Não poderia tinha, não tinha, rançoso. tinha serenidade, Porque ele passou por muitas, né? Foi uma vida dura, uma vida de muita Ele luta. tinha uma E tem uma frase que serenidade ele... para resolver as coisas, nada abalava, não tirava o psicológico dele do lugar, não, nada. E ele gostava, assim, de se relacionar com os fãs, assim, por exemplo, tá na rua andando, assim, aí vem a gente atrás dele, ele tinha... Adorava. Adorava. É a cara dele. Isso. Uma resenha. É uma E o bom resenha, humor, né? E o bom humor nisso. Posso tirar uma foto com o senhor? Claro. Custa R$50. Eu falo isso também, gente. Gente, Nelson, eu falo isso também. Eu aceito o Pix. Hoje em dia eu falo, aceito o Pix. Mas olha essa que Conta, maravilha. fala. Eu vou botar algumas frases. Olha que coisa. Aprendi muito com a vida, porém não posso provar.
A vida não dá diploma. Ai, que coisa linda, gente. Olha, mais uma... Vai pegando, vai pincelando, porque Nós já temos tem programa pela interessante frente. que nós temos um samba inédito ainda, que está gravando agora, que é exatamente isso. Né? Não ter diploma, o samba termina com essa frase: não ter diploma na vida, mas ser professor. Sim, sim, que a vida é a grande, né? Olha, A mestra maior. trabalho, alegria, lazer, amor, um direito de todos. Olha só. Quer dizer, não é só amor, é um direito. Amar, Sim, ser sim. amado, não é só os direitos, assim, né? Quando a gente pensa em direitos e deveres, né? Mas ele coloca lazer e amor. Direito de e todos. alegria. Alegria. Que lindo, que lindo. Coisa, esse homem. Agora, em 2019, ele foi homenageado no Japão, não foi, Agenor? Ele fez uma viagem para lá, né? Você estava junto? Você foi? Não. Ele dizia para mim: Passarinho, eu já conheço o Japão. Mas foi. E fazia muito sucesso lá no Japão, né? Foi. Olha lá no Japão, ele lá. Esse disco Olha que barato, os japoneses doidos com ele, gente. Mestre Nelson Sargento. Nós amamos Nelson Sargento. Olha que barato isso lá. Né? Olha ele. Desfilou, foi bonito. Que coisa linda. É muito incrível como temos brasileiros assim maravilhosos, que fazem muito sucesso no Japão. Os japoneses adoram. Esse disco, Encanto da Paisagem, foi feito com um japonês. É mesmo, Paulo? Tanaka, sim. Ele foi para Guarulhos. Foi a primeira vez que ele viajou para o Japão. Foi através do Tanaka. Agora, eu fui com o Guilherme de Brito e com o Monarco também. Que esse mesmo japonês fez um disco chamado A Voz do Samba, do Monarco. Um disco espetacular. Com a velha guarda ainda. Deve ser com incrível, todo mundo vivo, ainda tinha muita gente. Agora, aquela foto que a gente viu ali sua com o Nelson no Rock in Rio. Aquela no Rock in Rio foi sensacional. Foi Eu só quero eu que e você... ele. Pois é. Palco Quero que você Favela. me conte, como é que foi essa história do Rock in Rio? Foi sensacional. Ele adorou ir pro Rock in Rio, gente? Adorou. A cara tá Agenor. E aí nós ficamos assim, ali o palco Favela, ali atrás é o Júlio Florindo de Ele tá bem roqueiro, hein, gente? Tá Rastafari total, tá roqueiro, tá rasta, tá tudo que maravilha, gente. Olha vocês lá no Rock in Rio, gente. Isso. Dudu Oliveira ali da flauta. E ele é amarradão de estar no Rock in Rio? Amarradão. Ele gostava do palco também, né? Isso é lindo, porque tem compositores que não têm não tem essa história. Mas ele gostava do palco. E a questão do Rock in Rio é tudo acontecendo ao mesmo tempo, sim, né? Sim. É tudo uma super dimensão, um monte de gente logo. Então, assim, não, para tirar foto, não tira foto, não. Mas ele curtiu. Que barato, hein? Você viu esse show, Agenor? Vi. Esse show. E aí, como é que foi? Sempre uma emoção. Agora, a gente teve uma outra experiência assim com grande público, foi no Marco Zero. Conta. Marco Zero, um mundo, um mar de gente. E a gente lá. Antes da gente entrou a Martinália no palco. A Martinália parou um ônibus na porta do palco, só de músico, desceu. Aí, aquela banda da Martinália com 348 percussionistas e tal, e ele lá. Aquele jeito dele. Serenina dele. É tão engraçado nisso, porque quando nós chegamos lá no camarim dele, os caras erraram um nome. Aí escreveram lá, Nelson Sangrento. Eu falei, isso devem estar achando que a gente é um grupo de rock and roll. Nelson Sangrento e seus piratas. Eu sei que nós... Aí terminou a Martinália, aquele show apoteótico e tal. Aí o sujeito... E agora... Nelson Sargento. Ele olhou para mim e falou assim, nós vamos nos lascar. Ele tinha violão, voz e percussão. Subimos 2 violões e um pandeiro, um tantanzinho. Olha, foi lindo. Imagino, tenho certeza, gente. Um silêncio, porque ele entrou todo de branco, parecia um babalorixá. Entidade, né? Entrou... Eu falei, já estamos bem. E também essa mudança, né, de um tamanho desse para 3, fica assim, o pessoal fala, o que vai acontecer aí? Já pega a plateia. E nós tínhamos, já desse show Pensamentos Cantados, nós tínhamos ali um iniciozinho uma espinhazinha do que era, entendeu? Só sucesso, né? Eu falei, Nelson, vamos fazer aquilo ali para ver se a gente segura o público. E não deu outra coisa, né?
Foi uma coisa assim linda. Ovacionado. No né? dia seguinte, adivinha qual era a página do jornal? A página era a gente a foto Jura? da gente Os trezinhos ali, vocês três. Gente, que maravilha, Haroldo, olha isso, gente. Mas o mais engraçado foi antes de Mas ele não se abalou, né? Nada, ele só falou pra mim assim, tranquilo, como se estivesse caindo. Nós vamos nos lascar. Mas não se lascaram, não, Nelson, imagina. Muito carisma, né, assim, Soraya? Meu Deus, é um carisma, é uma entidade, é aquelas pessoas que já não, né, já viram entidades, né, como agora, né, o Gil, exatamente, Caetano, é Milton, verdade, né, já é um Dona troço Ivone Lara, assim exato. que constitui, está no nosso corpo, no nosso osso. Com certeza, na nossa exatamente. subjetividade de um país inteiro, né? E ele tem isso, ele já era um homem que estava olhando a vida, né, parecia que assim, um pouco assim por cima, né? Sabedor de muita coisa, já. Não, incrível. Agora, já num momento triste, né? Em 2021 ele teve Covid. E aí acabou fazendo a passagem, né? Como é que foi para você receber essa notícia? Porque tinha toda essa preparação por 100 anos, né? Foi tudo... Inclusive a gravação do álbum. A gravação do álbum, né? Com a sua direção, enfim. Eu tenho, até hoje, a gente de vez em quando faz, o Paulão tem que me segurar assim, porque às vezes eu não consigo, entendeu? Às vezes a emoção é maior do que a racionalidade, né? Por mais que você não estou trabalhando. Mas às vezes a gente até conversando. É uma falta, sabe? É uma falta, assim, porque não é só um parceiro, né? Era um amigo. E a gente não esperava, porque ele estava vacinado. Ele já havia tomado as doses e tal da vacina, e a gente não... E havia uma preservação. A gente já tinha conseguido trazê-lo para Copacabana, né? Ele estava mais feliz, já tinha um quartinho que era no estúdio dele, onde ele ainda fez muita coisa, são esses últimos quadros, mas foi uma perda. Com certeza. É uma perda, não só para a arte, para a música, mas para mim uma perda pessoal, sabe, assim, de referência, né? De referência. A gente tem referências na vida, né? Teve uma homenagem bonita no Terreirão do Samba, né? Que virou o nome Terreirão, o nome dele, né? Nelson Sargento, né? Ele deve ter ficado feliz, né, Nelson? E o que a gente faz, e eu graças a Deus, tenho um amigo, uma pessoa tão competente, tão genial quanto o Paulão. Paulão, né? Que me ajuda nas minhas maluquices e nas minhas tentativas de ter essa briga pela preservação da memória. A gente vive num país tão desmemoriado em todos os sentidos, né? Com certeza. Especialmente no sentido artístico, né? E graças a Deus a gente tem pessoas como Paulão, como esses músicos que estão aqui, como a Soraya, como você que nos abre esse espaço para que isso, entendeu? Claro, é muito importante essa porque o Nelson funciona assim, é como uma metonímia daquilo que, entendeu? Que é maior, né? Que o samba não é só um ritmo. Ele dizia para mim, esse negócio de samba pop, samba rap, você tem muito adjetivo. Samba é samba, ele falava. Não precisa ter um monte de adjetivo, né? Então, o samba não é só um ritmo, ele é também um comportamento cultural, né? É uma leitura da nossa realidade, um espaço de criação que representa a nossa multiplicidade de informações e de coisas que nos compõem, entendeu? E uma importância política também, né? Exatamente. Com certeza. A nossa bagagem, né? A nossa história, ele tinha essa clareza política. Algumas letras, a gente, Encanto da Paisagem, Agoniza, mas não morre. Por mais que o mote não tenha sido
com aquela conotação sociopolítica, etc, etc. Mas ele está ali presente. Tá. E isso é fundamental que a gente resguarde, preserve e repasse. Com certeza, E isso é repasse. fundamental. E é muito doido, né? Porque o Nelson viveu 96 anos, ele passou por todas as passagens. Passou por todas as passagens, estou sendo redundante, mas enfim. Assim, quando o samba era marginalizado. As etapas, exatamente. Obrigada, Paulão. Depois virou pop, hoje em dia é consagrado, graças a Deus. Ele sentia isso? Ele tinha essa consciência? Ele comentava isso? Ele tinha consciência da importância do samba e da cultura preta. Ele tinha essa clareza. Então, vou até aproveitar e falar uma última frase Fala, que tem a ver com isso tudo. A vida é luta, daí eu lutarei enquanto viver. É isso aí. E Mas fez, ele foi lutou assim com mesmo. essa alegria. Com alegria, isso, com essa alegria, exatamente. com essa... sendo esse camaleão, passando por vários universos e conversando com todas as gerações e com todas as pessoas diferentes dele, né? Então, ele também não se fechava em questões, enfim, ele... Eu nunca vi ele, por exemplo, pegar um assunto novo, uma coisa que não era da praia dele do samba, alguma novidade, ele desdenhar, não prestar atenção. Às vezes chegava alguém para falar com ele sobre, vamos fazer um jogo rap, vamos estudar não sei o que lá. Ele ouvia com a maior atenção e com o maior respeito. E depois comentava com a gente. Quer dizer que ele pensou, não passou batido, entendeu? Agora, a gente podia fazer uma campanha aqui, que eu acho que a Mangueira tinha que fazer um samba enredo para Nelson Sargento, gente. Aí, vamos, campanha tá lançada? Tá uma boa ideia, Haroldo? Você não acha, Genô? Eu acho ótimo, mas eles não fizeram pro Cartola, não fizeram pois pro é, Leandro Cavalcante, gente. não Aí. fizeram pro... Né? Leozinho, olha aí, Mangueira, A gente se tem liga. esperança. A gente teve Marrom ano passado, né? Olha aí. Vamos pensar nisso daí, Mangueira. Dos fundadores também, né? Exatamente, gente. Pô, a cara, Mangueira, ele é a cara da Mangueira, a Mangueira é a cara dele, É gente, pelo amor de identidade, Deus. né? Não tem como desligar. Não tem como... Leozinho, daqui a 100 anos, assim, como é que você gostaria que as pessoas falassem sobre o seu pai? Muito bem. Mas isso... Que continue assim. Com alegria, né? Conversa com alegria para contar histórias assim. Porque eu acho que é isso muito, né? O Nelson, assim, eu conheci ele, graças a Deus, fui a shows dele, adorava ele comigo, era uma coisa de um carinho, Aninha, me tratava assim, nossa. Mas não conhecia ele muito, mas a palavra que eu diria muito dele era essa alegria, sabe? Ele passava sempre uma alegria. Ele via as pessoas, ele se entregava, ele tinha essa tesão pelo trabalho dele, essa tesão pela vida mesmo que ele tinha, né? Ele era sapeca também, né? Sapeca! Sapequice, né? Que ele parecia um é. garoto, assim, depois eu me tocava às vezes. Nossa, eu estou falando com o senhor, peraí, que eu não me lembro quantos anos ele tinha naquela época, já é. Falei, peraí, eu tinha que lembrar que eu estava ensaiando ali, né, com uma pessoa de uma idade já avançada, porque esquecia. É verdade, você sapeca. esqueceu. Aninha, você lembra alguma música do seu avô assim, que você cante assim? Tem uma que eu canto em todos os shows, assim, que Como é que é? Canta um O último pouquinho. show Faz, que nós fizemos, faz aí. o João Aninha cantou. Vai, Aninha, canta pra gente. Assim também já é demais. Eu não consigo viver em paz. Ainda existe um porém, porque, meu bem, não me meto na vida de ninguém. Fazem de mim papel reclame, sem pensar no vexame que me possa ferir. Ó Deus, castigai os infames que falam da vida dos outros por aí. Linda! Só orgulho, né, Léo? Ó o pai ali, ó, babando, meu Deus do céu. Lindinho. Isso é um samba antigo do Nelson, a parceria dele com uma Marreta, né? Que barato, que legal ver. Agora, gente, a gente tá chegando no final, meu Deus do céu, que a gente tiver tanta coisa para contar ainda de Nelson. Podia ter mais 2 horas nesse programa de Nelson Sargento, né? Tranquilo. Mas lançamos aqui a campanha. Vamos fazer esse show de 100 anos, pelo amor de Deus. Quero agradecer. A Genô, quero te pedir para encerrar esse bloco, encerrar o nosso programa. Você pode cantar pra gente? Mas eu quero te agradecer muito. Que Querido, delícia ter você aqui. Obrigada pelas histórias. Imagina. Obrigada por essa tarde adorável, tá? E te pedir para ir lá pro palco do Sensacional
censura, por favor. Minha querida, que prazer, que honra ter você aqui. Eu digo mesmo. Que delícia te escutar cantando. Linda, 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 como sempre, né, Soraya? Parabéns por essa história que você está fazendo aqui. Parabéns, parabéns, parabéns. Olha, tá bacana, né? Tá demais. Amo meu programa. demais. Leozinho, muito obrigada. Cissa, obrigado pelo espaço, tá bom? Obrigado pela oportunidade, tá bom? Tudo de bom. Tá lindo. Muito obrigada a você de estar aqui. Obrigado. Parabéns por esse Obrigado paisaço. mesmo. Obrigado. Tá? Tá. Haroldo, querido, uma honra. Mais alguma coisa que você queira falar? Parabéns pela ideia de fazer o programa, de ter feito essa junção de pessoas conscientes e amantes do que há de melhor nesse país, que é o talento. E o talento de um compositor como o nosso... Eu estou emocionado. Oh, lindo. Como o nosso Nelson Sargento não se encontra todo dia. Exatamente. Que bom você aqui com a gente. Obrigada, Haroldo. Obrigado. Paulão, Também, meu amor, que bom. Você já é sócio daqui, né? Você vem mais, por favor, tá? Vou te pedir para você conduzir também, se dirigir lá ao nosso palco, que você vai tocar também pra gente. Minha Aninha querida, muito obrigada, viu? Linda você cantando, tá? Um Obrigada. beijo, muito obrigada por ter vindo, tá, meu amor? Parabéns por esse vozão tão lindo, tá? Meus amores, acabou! A gente encerra aqui essa linda e merecidésima homenagem ao nosso inesquecível e único Nelson Sargento. Celebrar o Nelson, gente, é muito mais do que reviver as suas músicas, é manter vivo o espírito de um homem que dedicou a vida toda dele a contar histórias do povo brasileiro. Ah, e uma lembrança muito importante, gente, o samba agoniza, mas não morre. Ha, ha! Agenor, Paulão, banda, o palco do Sem Censura de vocês. E salve Nelson Sargento! Ei! Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botiquim, no terreiro. Samba, inocente, pé no chão, a fita alquia do salão te abraçou, te envolveu, mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura e você nem percebeu. Mais samba, samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botiquim, no terreiro. Samba, inocente, pé no chão, a vida alquia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura e você não percebeu. Mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura e você nem percebeu. Vamos lá! Laia, 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 laia,
ya, la ya, la ya. Ai ya, la la ya. La 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 ya, la la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya. La la ya, la ya, la.